Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Durante esta semana debateremos temas como capital intelectual, mão de obra qualificada e recrutamento. E para falar a respeito destes temas, está conosco o diretor-geral da Michael Page, Marcelo De Luca. De Luca, é um prazer enorme recebê-lo no Giro Business. Você como executivo da Michael Page, uma empresa inglesa fundada em 1976, presente em 36 países, em 5 continentes e que conta com mais de 5.400 colaboradores. Assim sendo, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e seus assinantes. Espero que a gente possa falar bastante sobre o tema de recrutamento e pessoas. De fato, capital intelectual, pensante que move o país. Marcelo, durante as diferentes semanas e as diferentes entrevistas que eu promovo no Giro Business, eu costumo comentar sobre pontos positivos e também sobre pontos negativos. Negativos como a alta carga tributária, a falta de infraestrutura, entre outros. E hoje, pontualmente, eu quero falar sobre a escassez de mão de obra qualificada, a escassez de capital humano. Hoje estima-se que a escassez no Brasil seja da ordem de 63%, quase o dobro da média mundial, que é de 36%. Vou chamar a reportagem que contextualiza um pouco mais esse tema, para que a gente possa discutir a respeito. Segundo uma pesquisa de uma empresa de recrutamento divulgada em agosto, a taxa de escassez de mão de obra qualificada no Brasil é de 63%, quase o dobro da média mundial. Outro levantamento publicado em abril revela que 9 em cada 10 empresas brasileiras apresentam dificuldades em preencher seus quadros. As companhias citam a falta de profissionais capacitados e a deficiência na formação básica como os principais entraves. Ainda de acordo com o estudo, operários e técnicos aparecem no topo da lista entre os profissionais mais difíceis de contratar. Uma informação lamentável, mas não menos importante para se apresentar aqui no Giro Business, para que as pessoas tenham consciência de como encontra-se a mão de obra qualificada no Brasil. Agora, Marcelo, estima-se que no Brasil existam 202 milhões de habitantes e que deste total, 65% são pessoas economicamente ativas. Assim sendo, não pode se considerar um contrassenso perceber a escassez de mão de obra qualificada? E ao que você atribui esta escassez? Sérgio, infelizmente essa é uma verdade, esse é um problema histórico do Brasil. Nós acabamos de viver um cenário eleitoral e inevitavelmente discute-se muito o tema de educação quando a gente discute política no nosso país. O fato é que falta investimento adequado em educação há décadas no Brasil. E isso faz com que o Brasil, infelizmente, tenha um posicionamento não privilegiado quando a gente olha outros países no mundo, do ponto de vista de educação. Nós percebemos, existe sim esse contrassenso para uma população tão significativa, vivendo o que a gente chama de bônus demográfico, então, como você citou, mais ou menos 150 milhões de habitantes economicamente ativos. É contrassensual, sim, termos essa dificuldade de quantidade de gente qualificada para se posicionar no mercado de trabalho. Infelizmente é uma realidade da qual a gente ainda vai viver por algum tempo, porque esse processo é um processo que, bem endereçado, ele leva uma década ou talvez 2 para que a gente transforme o posicionamento atual. Marcelo, essa escassez tem alguma coisa a ver, tem alguma relação direta com a contratação de mão de obra estrangeira, que nos últimos 4 anos cresceu de forma percebida no nosso país? A mão de obra estrangeira, ela é pouco significativa quando a gente olha a população economicamente ativa como um todo. E o incremento que a gente teve nos últimos anos de mão de obra estrangeira veio principalmente em funções técnicas. Um setor que ilustra muito bem isso é o setor de óleo e gás. Muitos profissionais extremamente técnicos, conhecedores da cadeia de petróleo, vindo ao Brasil através de empresas estrangeiras ou empresas nacionais para executar tarefas extremamente técnicas. Por outro lado, o Brasil é um país ainda muito fechado, inclusive para o mercado de trabalho. Não é fácil se trazer um executivo estrangeiro. A maior parte dos executivos estrangeiros que trabalham no Brasil, eles fazem um movimento através das suas companhias, são os expatriados. As companhias trazem um executivo que já trabalha dentro daquela mesma companhia num outro país. O outro movimento de se contratar uma mão de obra qualificada que não venha da mesma companhia não é fácil. O processo brasileiro ele é bastante burocrático. Digo isso, inclusive, usando exemplos da própria Michael Page. Nós temos alguns executivos que nós trouxemos de dentro da Michael Page de outros países. E, normalmente, esse processo leva, em média, 6 meses.
para que a pessoa consiga estar 100% regularizada. Então, é de fato um processo burocrático, ele não é simples. E ainda existem questões culturais. Sempre que você traz um executivo estrangeiro, por mais que ele detenha um certo conhecimento, seja de um setor ou de alguma disciplina, ele leva algum tempo para conhecer a dinâmica e a cultura brasileira, começando por língua e outros fatores culturais que a gente vive no nosso país. Marcelo, realmente é bastante importante a gente contextualizar aqui no Giro Business como encontra-se hoje a escassez de mão de obra e as dificuldades para a contratação de mão de obra do exterior. Isso faz com que o Brasil se torne menos competitivo, tendo dois pilares bastante abalados. Trata-se da produtividade e da competitividade. São estes os setores que debateremos amanhã na companhia de Marcelo De Luca, que é o diretor-geral da Michael Page.